Papo de mulher com língua afiada. Que bom que você está aí. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós estamos aqui meio pegando fogo. Hoje o tema é sobre o amor. O amor dentro das relações de dependência emocional e afetiva. Para você, para amar, precisa depender? O que as pessoas que dependem do par amoroso para se sentirem vivas vão buscar de verdade nessas relações? E como é que a gente identifica a dependência emocional e afetiva? Nós trazemos uma reportagem do Grupo MADA, que a Dani fez, uma reportagem que me impactou e nos emocionou muito, muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Grupo MADA é o grupo das mulheres que amam demais. E trazemos também para você a Luísa Colman, pesquisadora e estudiosa da temática do amor, e ela vai falar de uma forma muito clara sobre a dependência afetiva e emocional. Para amar, precisa ou não depender? Eu acho que em algum nível todos nós somos dependentes, Sim. né? Acho que isso também precisa ficar claro, né? Pra gente também não ter... tomar aquele cuidado também de não querer patologizar tudo, né? Ficar achando que todo mundo é doente. É problema, né? Exatamente, né? Eu acho que em algum nível todos somos. É claro que isso, num nível mais de doença, traz muito sofrimento, né, pra pessoa. Eu acho que, inclusive, o que se caracteriza sofrimento, aí é hora pra gente olhar. Porque dependência, em algum momento, em algum nível, todo mundo tem. Mas chegou no sofrimento, naquela relação que não tá legal, daí eu acho que... E é legal a gente saber, assim, qual é a medida do saudável. Sim, Né? A medida do saudável é a gente ter, assim, poder saber que a gente está dentro do outro, de quem a gente ama, de que realmente a gente é importante para ele, para quem a gente ama, que o outro nos percebe, que o outro nos olha. É importante a gente saber qual é a medida do saudável. A medida do saudável é essa, da gente saber que a gente é percebida pelo outro, né? Que o outro me diz, eu te vejo. E eu posso dizer para ele, eu estou aqui. Falando nessa questão de medida, eu acho interessante, esse é um teste que a gente faz conosco mesmo, e eu gosto de fazer uma comparação que é assim, a vida da gente é como se fosse um prédio calcada em pilares, e cada pilar representa um setor da vida da gente. Trabalho, família, amigos e relação amorosa. Quando um pilar se rompe, a estrutura tem que manter intacta, dá uma certa abalada, dá uma certa mexida, mas tem que ficar inteira, porque se um pilar é capaz de romper tudo, ali tem um problema, ali tem alguma coisa errada. E falar que não somos dependentes, não tem como. Sim. A gente vive, nós somos sociedade. mais felizes em sociedade. E o outro, nada de mal há em falar, o outro me faz feliz, eu me sinto mais completa, eu amo mesmo. Mas eu também acho muito legal ter essa medida, mas também ter a coragem. Amo mesmo. Não tá afim? Mas se você ter a coragem e estrutura pra sair fora. Minha vida vai continuar A sem minha a vida pessoa. vai continuar. Eu amo Exatamente. muito, amo pra caramba, mas eu também... Só que eu me amo E outra coisa também, em primeiro Dani. lugar. Só que não é bem assim, né? E uma coisa importante também, Thalita, só pegando o que a Dani tá comentando, que eu acho importante, assim, num relacionamento são duas pessoas. Duas pessoas com sentimentos, com necessidade, com vontades. E se num relacionamento a gente tem duas pessoas muito independentes uma da outra, onde fica o vínculo amoroso nessa relação? Né? É importante você ter essa dependência, essa vontade de estar junto, esse desejo. São níveis de dependência. Isso, que a Fabi Duas falou. pessoas independentes numa relação, fica uma relação muito fria. Cada um tendo a sua vida independente, né? Esse Eu acho contraponto que a fica- Alexandra falou é muito importante, porque algumas pessoas têm dificuldade de entrar na vida de quem ama e muitas outras pessoas também têm dificuldade de receber, de deixar, de ser permeável, né? Então fica uma relação assim, parece que duas individualidades que não se encontram. Eu acho que esse é o contraponto da dependência emocional. Bom, gente, eu quero convidar você a participar, a compartilhar as hashtags Papo de Mulher com Língua Afiada, e o programa vai estar disponível na minha página do Facebook, no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Você me encontra como Andréia Menezes. Compartilhe as suas histórias por esse e-mail que aparece aqui na legenda. Mande pra gente a sua opinião, se você quiser contar um pouco do que se passa ou se passou com você, será um prazer pra gente receber, tá bom? A Dani fez uma reportagem belíssima com o grupo MADA, Mulheres que Amam Demais.
Eu fiquei realmente muito emocionada de ver e eu espero que vocês gostem, porque realmente é assim, chocante. E é mesmo. Comenta com a gente, Dani. É legal, porque a gente pensa que só algumas dependências necessitam de tratamento, né? Mas enquanto essa é necessário também. E é muito legal porque é uma irmandade. MADA significa Mulheres que Amam Demais Anônimas. E é uma irmandade, um grupo de mulheres que surgiu na década de 90 em São Paulo e depois no Rio de Janeiro em 94. São encontros, reuniões. Parece os alcoólatras anônimos, Exatamente. no mesmo formato? Exatamente, Thalita. É formatado no exemplo do AA, né? Quando os homens bebiam demais nos Estados Unidos, eles se reuniram e falavam, olha, vamos fazer um desafio, vamos tentar não beber amanhã? Então, vamos. Então, conseguiu um dia, conseguiu 2, conseguiu 3, e assim formou o AA. Assim também formou Mulheres Anônimas, né? Mulheres que amam demais anônimas. Justamente para dizer assim, hoje eu vou ser mais eu, hoje eu vou me amar mais do que o outro, hoje eu vou me defender mais. E é muito legal, porque o objetivo justamente do grupo é justamente esse, tratar essas formas de amor destrutivas. Gente, mas parece ser algo assim tão... É uma loucura isso, né? Será que tem alguma razão? O que gera essa situação que leva as mulheres a isso? É um sofrimento, é uma coisa... Parece ser distante, mas eu acho o tempo tão comum ali na sociedade. E é muito legal. E no depoimento da moça, a gente vai ver um depoimento agora, e ela conta esses detalhes que a gente acha que realmente pode ser muito... O sofrimento que é, né, pra pessoa poder reconhecer isso, poder perceber que ela precisa de ajuda, né? E que o quanto ela necessita disso, né? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha e depois a gente comenta. Vamos lá. Papo de mulher com língua afiada. Você pode achar que se apaixonar com frequência ou ter um grande amor genuíno por alguém pode ser algo muito comum. E que sofrer por isso pode ser normal, mas eu te digo que isso não é um bom sinal. Baseado no livro Mulheres que Amam Demais e no Alcoólicos Anônimos, o grupo MADA, Mulheres que Amam Demais, atendem mulheres que cometem atos insanos, brigas, discussões, agressões físicas a si mesmas, tentando suicídio e pensam em morrer. No MADA, encontram apoio, fé e esperança, através das mulheres que já passaram por isso e estão se recuperando, aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros de forma saudável e construtiva. Quando eu ingressei no grupo, eu acreditava que aquele homem era a pessoa mais importante da minha vida. E depois que eu ingressei, eu percebi que eu era a pessoa mais importante da minha vida. Eu sempre dei muita importância aos relacionamentos. Eu sempre queria estar num relacionamento, pulava de um relacionamento para o outro e eu não conseguia me encontrar, né? E nisso eu sofria muito, o tempo todo buscando um relacionamento que me completasse. E depois que eu ingressei no grupo, eu percebi que eu não preciso de um relacionamento para estar feliz. Se eu estiver ou não no relacionamento, eu consigo ficar feliz e completa. Venha a uma reunião do grupo, dê a si mesmo essa oportunidade, compareça a uma reunião, venha para você conhecer como que a gente funciona. Aqui ninguém vai falar para você que você é ou que você não é uma nada. É só você mesma que vai conseguir buscar essa resposta. E nós vamos receber você com a maior boa vontade para que você se recupere, você entre em recuperação dessa dependência de relacionamentos destrutivos. Nós aguardamos você em uma reunião. No site você encontra todas as informações, os endereços dos locais onde acontecem as reuniões em diversos locais do Brasil. Lembrando que os encontros não têm custo algum. Gente, que loucura isso. A gente assistindo isso, a gente não consegue acreditar que isso se passa na vida das pessoas. E qual que será a razão disso, a causa, o que gera isso? Para o Winnicott, um grande psicanalista, ele diz assim que na verdade a gente precisa, para a gente se constituir, para a gente conseguir ser um, né, com a gente mesmo, a gente precisa ter um ambiente favorável, a gente precisa ter tido relações que nos atenderam minimamente nas nossas necessidades mais primordiais lá de trás, né? Um bebê, para ele estar vivo, se desenvolver e amadurecer e chegar à vida adulta, ele precisa na verdade do olhar da mãe dele, né? Que confirma ele como alguém que existe, que atende às necessidades minimamente dele, né? Quando isso é falho por algum motivo, independentemente da circunstância familiar,
a pessoa fica meio capenga mesmo nesse processo de amadurecimento, e aí ela transfere uma carência afetiva que aconteceu lá no início da vida, ao longo, né, do amadurecimento dela, antes mesmo dela poder se constituir como a pessoa transfere isso para a relação afetiva dela. Então o par amoroso fica na incumbência, na função de exercer ali uma necessidade Que foi dela. falha Que lá foi atrás. falha lá atrás. Entendi. Eu acho que é importante a gente, disso, né, André, que você tá falando, assim, entender que a vida afetiva não começa só na vida adulta, quando você começa a se relacionar, né? Todo mundo tem uma história de vida, como você tá colocando, a vida afetiva começa muito antes disso, né? Eu sempre falo que um casal se encontra, o casal se encontra com todas as histórias de vida de origem dos pares amorosos, né? Não é você e eu, é o que você traz e o que eu trago para nossa história. E eu acho que essa dificuldade que as pessoas acabam encontrando nessa relação de dependência, né, tem muito a ver também com uma dificuldade de estar sozinho. Né? Muitas vezes as pessoas vão transferindo, vivendo uma relação atrás da outra, às vezes uma relação abusiva, ou nem necessariamente abusiva, mas uma relação que não tá boa, não tá legal, por uma dificuldade muito grande de estar sozinho, né? E é bacana detectar, né, o problema, porque é detectando o problema que você consegue buscar uma ajuda e uma solução, né? Eu acho que talvez hoje em dia, por conta da nossa sociedade, essa coisa das redes sociais, em que essas falsas relações que a gente vive hoje em dia, isso está muito comum, muito aflorado. Eu fiquei pensando, e eu tinha estudado um pouquinho antes, a questão dos dados, da quantidade de gente, porque não é tão incomum isso. Por exemplo, 1 a cada 3 mulheres, ou seja, de nós 3, uma, de vocês 2, vai ter outra. É muito comum. E o que me chamou a atenção é que 30% dessas mulheres que sofrem algum tipo de... que estão em alguma relação abusiva, 30% não tem uma ocupação profissional. Isso é uma coisa também que chama atenção, é uma característica dessas mulheres. Eu acho que não tem outra coisa, muitas vezes, a que se voltar, né? Talvez, na vida. E não fica tem daí outras mais coisas, né? Daquele casal. Na verdade não tem, porque ela está obcecada pelo amor que ela não teve, que ela não tem. Antes do par, né? Antes do par. É como se ela não Depois do depositasse par. a energia dela, ela tem 100% de energia. Ela coloca ali, divide trabalho, família, ela e o amor. Ou seja, ela não tem... Não tem o trabalho, E aí ela foca, mergulha nisso, é isso? que as você tá energias que ela teria dispensado, né? Isso. Do trabalho, Não necessariamente que seja assim, né? Mas é uma... né? É uma característica, assim, né? Os estudos dizem que 30% não tem uma ocupação É bom profissional. observar isso. Bom observar. Só um uma coisa que eu não perfil. disse, mas no MADA, por exemplo, tem lá um teste, no site do MADA tem um teste para você responder, para você ver se você é uma amada. Ah, que legal. Que amada Gente, você é, mas você saber se você é uma amada. É importante, né? Bom, agora eu vou chamar a Luísa Colman, que é uma estudiosa e pesquisadora da área da temática do amor. Ela traz pra gente como é que a gente sabe se a gente vive ou não uma dependência afetiva. Vamos ver? Papo de mulher com língua afiada. Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Colman, eu sou psicóloga. Eu trabalho auxiliando pessoas que sofrem por amor a desenvolverem formas mais saudáveis de amar. Fiquei muito feliz com esse convite de participar desse Papo de Mulher, principalmente porque me convidaram para falar sobre relações dependentes ou dependência emocional, que é o nome que a gente conhece mais. Então, falar de dependência emocional é entender que essa é uma condição que provoca muito sofrimento, né, nos relacionamentos amorosos. Mas o que é dependência emocional? Dependência emocional é uma condição de vulnerabilidade emocional e psicológica que faz com que a pessoa ela se vincule de uma maneira muito intensa ao seu parceiro, focalizando toda a sua energia de vida nesse parceiro e atribuindo a ele a responsabilidade pelo seu bem-estar e pela sua felicidade ou sua infelicidade.
Infelizmente não é uma condição que é muito fácil da gente identificar, porque culturalmente existe uma confusão muito grande entre o que é amor e o que é dependência. É muito comum as pessoas fazerem referência a uma situação de dependência como se fosse de amor. Mas então, como identificar essa condição, que eu acho que é o mais interessante, porque a partir do momento que eu me identifico com o problema, eu posso procurar ajuda da melhor forma possível. Vou falar para vocês alguns sinais que eu acho que são importantes para identificar se a minha relação está tendo um funcionamento dependente. Primeira coisa que é característica a um funcionamento dependente é um sofrimento extremamente intenso nos relacionamentos amorosos. Mas assim, parece, né? Novamente, na cultura a gente entende que sofrer por amor é algo muito comum. Mas as pessoas que sofrem da condição de dependentes, elas tendem a sofrer muito mais do que as outras pessoas. Por quê? Porque elas estão sempre em sofrimento quando o assunto é amor. Ou elas estão em sofrimento porque elas não estão num relacionamento amoroso e elas têm dificuldade de conceber felicidade longe de uma relação. Elas estão infelizes porque elas estão num relacionamento e esse relacionamento não atende às expectativas de felicidade que ela tinha. Ou muitas vezes elas saíram de um relacionamento, né, estão aí vivendo um luto em relação à perda e sofrem muito com essa situação. Então, são pessoas que constantemente estão envolvidas em sofrimento por amor. Além disso, são pessoas que têm uma balança do dar e o receber muito desigual. Porque uma pessoa que ela tem essa condição de dependente, ela geralmente tem a sensação de que ela dá muito mais do que ela recebe. Isso gera bastante frustração, muitas vezes ela se sente explorada, ela não se sente reconhecida, e é claro que isso traz sofrimento futuros. Outra característica que também é bem interessante em pessoas dependentes é que elas tendem a idealizar excessivamente o parceiro. Então fica muito difícil a gente entender se toda essa paixão e esse amor que a pessoa dependente ela apresenta, se é por algo ou alguém que ela criou, baseado naquilo que ela acredita que ela precisa para ela, né? Ou é uma pessoa que realmente ela é real, geralmente é uma pessoa idealizada, o que é muito ruim para essas pessoas, porque elas tendem a atrair parceiros, que geralmente são pessoas problemáticas, são pessoas frias, distantes e principalmente parceiros narcisistas, né? Se uma pessoa que é dependente ela é muito boa em dar, um parceiro narcisista é muito bom em receber. E isso muitas vezes acaba atraindo, né? Então é muito comum ver uma pessoa com uma condição de dependente se associar a uma pessoa narcisista. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com a solidão. Além disso, elas têm verdadeiro pavor de abandono, de traição e de ausência. Por isso, elas evitam ao máximo sair dos relacionamentos. Então, muitas delas acabam ficando anos em relacionamentos ruins, mesmo sabendo que esse relacionamento ele traz algum tipo de prejuízo para sua vida. Ela tem muita dificuldade de sair da relação. As pessoas às vezes ficam até surpresas, né? Porque se perguntam se tá ruim, por que a pessoa não sai? Outra característica que é muito comum da dependência emocional, que na minha opinião é extremamente relevante e que mantém essas pessoas nos relacionamentos ruins, é a síndrome de abstinência. A dependência emocional ela tem um funcionamento muito parecido com a dependência química, né? A pessoa, quando ela está afastada do parceiro, ela tem uma sensação de mal-estar tão grande, uma angústia, uma ansiedade tão profunda, que pode inclusive converter no corpo, né, como dores físicas, dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, que ela acaba voltando muitas vezes para a relação ou acaba fazendo de tudo para sempre estar próximo desse parceiro, porque ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com distanciamento e separação, que é visto sempre como um abandono. Os sintomas de abstinência são extremamente intensos e são difíceis de lidar, o que acabam deixando essas pessoas, como eu disse, em relacionamentos não somente ruins, mas essas pessoas também estão mais suscetíveis a ficarem em relacionamentos abusivos, tóxicos
tóxicos e serem vítimas de violência e colocarem inclusive sua vida em risco. Esses, pessoal, são alguns dos sinais, existem outros sinais, mas eu acho que esses são os mais relevantes. O que a gente precisa entender é que existe tratamento, amor não precisa ser sinônimo de sofrimento e destruição, como é no caso das relações dependentes, tá certo? Os tratamentos geralmente envolvem apoio psicoterapêutico e em alguns casos também necessita de um apoio de um médico, de medicação. Mas o interessante é que existe apoio ou existe saída e vocês podem procurar ajuda. Eu acho que o mais importante é a vontade real de mudança, porque não é uma condição fácil de sair, tá certo? Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que esses sinais possam contribuir para vocês identificarem com antecedência essa condição e poderem se antecipar e procurar ajuda, tá certo? Se precisar, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Você pode me encontrar lá no Facebook e no Instagram, lá no @tranquilamor. Vai ser um prazer responder suas perguntas. Um beijo e até breve. Gente, a participação da Luísa eu acho muito válida, porque ela consegue trazer, fazer com que a gente analise alguns setores. E aí, tem uma palavra que ela fala que me chamou muita atenção relacionada à minha área. Ela fala que a pessoa que ela tem uma dependência amorosa, ela está numa condição de vulnerabilidade. Essa palavra, a pessoa que ela está vulnerável, é um campo fértil para a violência. E infelizmente, uma realidade maior do que a gente imagina, a questão da violência doméstica. E a violência doméstica, é claro que é aquela que acontece entre marido e mulher, mas é importante esclarecer que não é só o que acontece entre marido e mulher. Qualquer relação de convivência é capaz de gerar uma violência doméstica. Qualquer relação afetuosa, de vínculo que você tem, então de pai para filho, de genro, com cunhado, com primo, com namorado. Mas como a gente está falando mais dessa questão de casal, é interessante que, assim, essa lei que trata da violência doméstica é uma lei muito interessante para ser analisada. Quem tiver interesse, a lei chama Maria da Penha e ela tem um número que é 11.340 de 2006. Essa lei que recebeu o nome dessa mulher que sofreu vários abusos por parte do marido, culminou inclusive numa tentativa de homicídio que deixou ela paraplégica. E assim, essa lei é muito interessante porque ela surpreende pelos níveis de violência que nós... A gente fica achando que é só violência física, Exatamente, né? E não é. Ô, Cláudia, tem uma frase que é muito comum as pessoas algumas pessoas dessa dependência se vangloriam e falam assim: ele não me bate, mas ele não deixa eu cortar o meu cabelo. Ele não me bate, mas ele retém o meu dinheiro. São as relações abusivas. Os documentos também, Ele não né? me bate, mas ele que regula os meus documentos. Ele quebra o meu celular, né? Ele não me bate, mas ele me xinga obriga a ter relação sexual. Essa lei, ela traz 5 níveis de violência: física, sexual, patrimonial, psicológica e moral. Então essa questão de reter documentos, de obrigar a pessoa a abortar, obrigar a ter filhos, controlar contas, Não deixar ir trabalhar, menosprezar na frente de outras pessoas, ridicularizar a mulher, gravar vídeo, expor para os amigos, tudo isso é forma de violência. E como que a mulher que começa a passar por isso já, por algumas coisas, como que ela faz, Thalita, por ajuda? Sob o aspecto jurídico, Dani, é muito simples. Tem um telefone que é o Ligue 180. Ela liga, ela faz essa ligação e ali ela vai receber as orientações. É tudo sigiloso. Caso ela queira tomar alguma providência física de algum lugar, ela pode ir tanto na delegacia da mulher, como também ela vai no fórum, e no fórum ela pode ser acolhida por defensores públicos, ou ela pode ser acolhida também por promotores de justiça. Então é um leque de opções que ela tem. E se por um acaso ela não quiser ir no fórum, ela pode ir na casa do advogado da cidade também, e lá ela tem um tratamento multidisciplinar que ela vai receber, e ela vai ser totalmente amparada, porque essa lei ela dá um amparo sobre todos os aspectos, é um amparo multidisciplinar. É um amparo médico, é um amparo principalmente jurídico, é um amparo psicológico, porque orienta. Entendeu? Ela é uma lei que traz bastante orientação. E algumas cidades têm delegacia da mulher, né? Praticamente todas as cidades ela tem, na própria delegacia, tem pelo menos um setor especializado para isso. Gente, assim, é importante, dentro da Lei Maria da Penha, pensar duas coisas. Primeiro, o homem também pode sofrer
Pode. Violência doméstica. É. O problema é a vergonha de ir lá e falar. Muitos homens sofrem. Sim. E outra questão que eu acho que tá muito em alta é a questão dos transgêneros, porque assim, como é que vai funcionar a Lei Maria da Penha? Porque as pessoas pensam assim, mas é porque o homem é muito mais forte que a mulher. E daí quando é transgênero, quando é né, ou um casal homossexual, como é que funciona a lei? Tem proteção do mesmo jeito, é isso que é importante, é a mesma proteção. Sendo violência no âmbito da convivência, caracteriza a violência doméstica e pronto. Ela é bem receptiva, essa lei. E essa vulnerabilidade para a pessoa chegar a esse ponto de abuso, né, e se submeter a essas situações, caracteriza sim uma relação de dependência também. Porque para você viver isso é porque você não consegue sair. Sim. Porque ninguém gosta de passar. Mas por é esse difícil abuso. sair, gente. Nossa, Se você é naquele papel, muito no isso, papel, muito não isso. de dependente, ser a pessoa, companheiro do a companheira. dependente. Após a participação da Luísa, me veio à memória uma situação com uma amiga muito próxima minha, que ela conviveu, ela teve um relacionamento emocional, que é onde a Luísa cita todos esses sinais. E realmente, assim, era um relacionamento de muita dependência. Era um relacionamento muito fechado. Essa minha amiga não podia sair com a gente, o namorado dela não queria que ela fizesse nada, sabe, uma relação nada saudável. E assim, se a gente percebe isso, percebe que uma amiga, que uma pessoa está passando por isso, como é importante a gente ajudar, a gente fazer com que essa pessoa enxergue que tem uma solução, né, que se ela tem um problema, que ela possa ir procurar um psicólogo, né, para tratar isso, porque é uma relação muito sofrida. Porque sozinha também é difícil sair, grande, né? É difícil de sair e é difícil até também de você identificar que é uma relação de dependência. Mas ela falava Né? pra vocês? Ela conseguia se comentava, colocar? assim, ela Porque é comentava. difícil, né, gente? É Passar por difícil. isso. E A gente falar, fica com medo né? de ser julgada. E a própria pessoa, ela acha que ama demais. Né? E não é um amor saudável, não é uma questão assim de amar demais. E às vezes protege ele também, né? Não quer expor, então não vou falar, porque senão minha família não vai gostar dele. Um filme que retrata exatamente isso, né? Mas que fala assim dessas nuances que não deixa de ser um tipo de violência psicológica, é O Meu Rei. É um filme francês de 2015, muito bacana, que vai tratar a relação de um casal e onde começam a acontecer exatamente esses sinais e assim de uma sutileza. É bonito o filme, eu acho que é bacana assim para quem puder de casa assistir, para entender um pouco, às vezes ajuda a se identificar, né? E como é difícil sair dessa relação, né? Como é difícil para quem tá ali enxergar. Então o filme vai mostrar pessoas próximas tentando ajudar essa pessoa a reconhecer. É um filme bem bacana, bem bonito. Hora que a Alexandra falou uma coisa, eu fiquei lembrando das falas da sociedade, né? É mulher de malandro, ela gosta. E o quanto muitas vezes a gente falta com respeito com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em sofrimento. E essas falas são machistas, são Totalmente. Gente, mas eu acho legal isso que você falou, Lê, porque colando com você, Cláudio, que acho que esses grupos, principalmente que você possa se colocar, que você possa se sentir à vontade, porque se uma amiga passa por isso, se você puder acolher ajudar, sem julgar, então, né? sem julgar, né? Ela não vai no churrasco porque o namorado não deixa, ou então algo do tipo, se você sabe que a relação é daquele jeito, né? Então você tomar mais cuidado, com mais carinho, porque já não é fácil, então... acho que a gente tem que ter um olhar mais isento, mais sem julgamento. É um olhar acolhedor do que de julgamento, que acho que é o primeiro passo para a pessoa poder também buscar uma ajuda. Pra tudo, né, Thalita? E aqui também a gente precisa pensar no par de quem tem a dependência emocional e afetiva, né? Então, assim, a minha mulher, né, depende de mim e isso pesa sobre mim, ou eu gosto de exercer esse domínio sobre ela, né? É interessante, assim, a gente pensar nas relações que são, de novo, falo, bilaterais, e qual é o interesse do parceiro em ter um par amoroso dependente dele. Será que também para ele é pesaroso? Será que ele sente prazer em tê-lo, né, ou tê-la dependente dele? Acho que é importante também a gente pensar como é que é para o outro, qual é o encaixe.
que o outro faz com essa dependência, né? Então a gente vai ficar por aqui. Foi um prazer enorme estar de novo. Pra gente é uma alegria, a gente se diverte trabalhando. E que bom que você está com a gente. Continue nos acompanhando. Um grande beijo e até mais. Tchau! Olha aqui, sabe o que eu pensei? Love comes, love goes. Broke my heart, you turned it into love.